Olá, pessoal. Estamos de volta, começando mais um episódio do nosso podcast CCM Conecta. Esse podcast é realizado pela CCM Eventos e a gente está gravando hoje direto do Congresso de Cérebro, Comportamento e Emoções, ou Brain Congress, como a gente começou a chamar carinhosamente. Ele é um congresso realizado pela CCM Eventos, a maior empresa organizadora de eventos do Brasil. E ele congrega aqui várias especialidades das neurociências, então neurologia, psiquiatria, a gente tem medicina do sono, geriatria, entre outras. E o objetivo desse congresso é tentar que a gente consiga explicar um pouco de como funciona o nosso cérebro, qual o impacto das nossas emoções nos nossos comportamentos. E a gente está muito contente de estar de volta num congresso presencial. Eu sou o Fred, da CCM, e junto com a minha colega Larissa, a gente vai conversar hoje sobre sexônia com a doutora Mônica Anderson. Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não sabe, a doutora Mônica é professora associada livre docente em sono, chefe da disciplina de Medicina e Biologia do Sono da Unifesp e diretora do Instituto do Sono. Doutora, muito obrigada pela sua presença e participação aqui conosco hoje. Larissa, Fred, que prazer, é tudo meu estar de volta aqui em Gramado. Que saudade que eu estava. Que legal, doutora Mônica, muito obrigado por estar aqui com a gente. Realmente a gente estava com saudade, né? Sabe que vocês não me convidam, né? É uma convocação, porque eu venho de qualquer forma. E a gente passou 2 anos então no congresso realizando de forma online. A gente está de volta depois de... A última edição presencial tinha sido em 2019. A gente finalmente está de volta aqui em Gramado, que é uma cidade que o Brain tem uma relação muito forte, o Brain e a CCM, né? E a gente está muito contente. Então a gente está aproveitando que a gente tem muita gente aqui para conversar com as pessoas, gravar alguns episódios desse nosso podcast. E eu já vou começar direto com uma pergunta bem simples. O que é sexônia? Sexônia ou parassonia sexual faz parte desse conjunto que a gente tem de doenças do sono. Nós temos mais de 80 doenças do sono. Uma delas tem como nome parassonia, e dentro da parassonia a gente tem a vertente parassonia sexual ou sexônia. O que nós podemos entender? É uma alteração de comportamento durante o sono, o indivíduo não tem memória do que ele está fazendo. E quais são esses comportamentos? A parassonia sexual ou a sexômia, o que ela faz? Ela tem um conteúdo sexual. Isso pode ser avançar por algumas preliminares com parceiro ou parceira, pode ser uma masturbação de mais leve a mais vigorosa, podendo ser violenta, e ainda uma relação sexual, que pode ser vaginal, pode ser anal. E, inclusive, nós temos problemas, por exemplo, estupros, que também podem acontecer durante a noite. E, novamente, eu reforço, o indivíduo não tem memória do que ele fez. Normalmente, quem relata é esse parceiro, essa parceira de manhã. Falou, olha, essa noite você veio para cima de mim, dessa forma, e faz o relato. E a pessoa, por não ter essa recordação, ela nega. Só que é uma sucessão de fatos que acontecem durante o dia que podem predizer que aquela noite o indivíduo está mais suscetível. Por exemplo, o indivíduo estar estressado. Nossa sociedade está cometida de estresse. Privação de sono, uso de substâncias ilícitas, consumo de álcool. Então, tem alguns fatores que predispõem esse indivíduo a cometer aqueles ataques. Novamente, eu reforço, é uma situação rara. A gente não tem que ter medo de estar estressado, privado de sono e tomou um copo de vinho aqui nessa cidade maravilhosa e ter um ataque. São indivíduos que têm essa doença. E basicamente a pessoa é um sonâmbulo que vai fazer alguma prática sexual. Em linhas gerais eu poderia resumir dessa forma, Fred. E não fica nenhuma recordação, não acorda nenhuma. No meio? Não. O indivíduo faz o ato, não tem essa memória mesmo. Tem alguns relatos que eu posso te dizer, né? Desde uma mulher que foi acordada pelo seu marido falando assim, para de se masturbar, as crianças estão ouvindo, porque pode ter vocalização também, gritos, sussurros, e esses comportamentos noturnos, eles não são similares à atividade ou à prática sexual diurna. Então assim, essa mulher, ela era muito silenciosa no ato sexual com seu marido. E aí, quando tá nesse ataque, aí é completamente diferente. Completamente diferente. E isso era uma coisa que eu ia perguntar. Quando a pessoa tá num ataque... Fala ataque quando... Não, nessa doença, nesse episódio. Nesse episódio, a pessoa
a parte motora funciona normalmente como se estivesse acordada? Sim. Ou é meio dormindo, meio babando, meio... O indivíduo está dormindo porque é uma doença do sono, mas ela tem um exercício motor. Então, o indivíduo consegue sair da sua cama, procurar, por exemplo, um outro quarto que esteja um outro indivíduo. E aí tem vários relatos, né, Fred? Por exemplo, na literatura tinha 2 homens que trabalhavam juntos, dormindo num evento de trabalho, e o subordinado fez esse episódio sobre o seu chefe. Ah, pegou mal. E aí pegou muito mal, e por mais que você diga, eu não tenho culpa, eu não sabia... Há evidências, logicamente, né? Pode ter uma ejaculação e tudo mais, mas ele foi demitido. Em caso de estupros é mais grave. Por exemplo, em 2006 houve um relato no Reino Unido de uma colega que foi dormir na casa do seu melhor amigo depois de uma festa. Então vamos lembrar, privação de sono, consumo de álcool. O indivíduo estava numa fase muito conturbada na vida dele. E a hora que eles chegaram em casa, que era uma prática, né? Os 2 melhores amigos, um dormir na casa do outro, ele acabou estuprando 3 vezes. E ela relata que na hora que ela bateu a porta, né, do apartamento para sair, chorando, muito abalada, ele ainda fez um aceno, mas não era um aceno de tchau. Mas mostra que realmente existe um repertório motor. E esse indivíduo acabou sendo condenado, alguns anos aí de trabalhos comunitários. É muito difícil a gente separar o que é um ato realmente grave, violento, daquilo que é uma doença do sono. E isso é um distúrbio do sono ou sexual? Ou as duas coisas? Do sono. É do sono? Do sono, só que ele tem um componente sexual. Tem outras doenças do sono. Por exemplo, o sonambulismo, como o distúrbio comportamental do sono REM, como falar à noite. Tem pessoas que andam à noite e nem por isso tem algum episódio sexual. Tem gente que come à noite e não tem memória. Se vocês vão lembrar de um brain lá para trás, eu acho que faz uns 8, 10 anos, veio um dos maiores especialistas do mundo em parassonias. E ele tem filmes, vídeos de pacientes que têm esses episódios noturnos. E eu lembro de uma mulher sentada e ela vai lá no chão e pega a comida do cachorro e ingere isso. Além de manteiga, bacon cru. Ninguém que vai tacar... Essa mesma mulher. E vamos pensar, se alguém for aqui atacar a geladeira de madrugada, você pega assim o resto da pizza, você faz assim o uso de um alimento que te apetece. Você não vai pegar bacon cru nem a comida do cachorro. E ela foi ao médico com correlato que ela acordava de manhã com a camisola muito suja e ela estava engordando muito. E a primeira desconfiança é que o indivíduo normalmente esconde um pouco, né, o que ele come durante o dia. E aí colocaram a câmera e era verdade. Ela tinha essa doença do sono que ela não tinha memória do que ela ingeria. E normalmente as pessoas que têm esse tipo de episódios, então acaba sendo recorrente. A pessoa não tem um episódio único e nunca mais acontece. Larissa, você está corretíssima. É recorrente. Pode passar meses, até anos, mas... numa situação de estresse, numa situação de privação de sono, desemprego... Se tiver um gatilho, pode voltar. E tem uma prevalência maior entre mais homens? em homens. Mais em homens? Um pouquinho mais em homens. Tem algum motivo? Ou se sabe por quê? Se sabe muito pouco dessa doença, ela não é frequente, ela é rara. Se a gente pensar em distúrbio respiratório do sono, apneia obstrutiva, ela tem uma prevalência de 40,6% dos homens, ou 1/3 da população, vamos chamar dessa forma. Insônia, 32% das mulheres. Quando a gente fala essa prevalência de parassonia sexual, é muito, muito baixa. E ainda, quem faz o relato é o parceiro ou parceira de quarto. A pessoa pode ter, se não tivesse morar sozinha, pode nunca saber. Exatamente. Dr. House, quem já assistiu aqui algum episódio dele, né? Eu não tô aqui para defender nem criticar, mas ele tem episódios interessantes. E tem um de parassonia sexual. E uma paciente chega no consultório dele e fala, estou grávida. Eu tava pensando, isso. Será que eu ouvi isso em algum congresso aqui que foi um caso... ou se foi em alguma outra palestra, mas então ela ia no ex-namorado? É do ex-namorado que morava no andar de baixo. Isso. E ela jura pro Dr. House que ela não tem relação sexual, que ela está 1 ano sem nenhuma atividade, né, sexual. E ele fala, você está mentindo. Até que ele a convence a fazer um exame de noite inteira, que chama polissonografia, que a gente faz no laboratório do sono. E lá
viram que ela tem realmente uma alteração do traçado polissinográfico, e ali ele pergunta um pouco mais, ela fala, meu namorado, ele sempre quer voltar comigo, eu tenho a chave, e realmente, para o namorado era uma coisa estranha, ela não quer voltar de dia, mas de noite ela avança sobre mim, né? E ela engravidou. São casos bem que a gente pensa quando a gente está assistindo uma série de cultura pop, assim, uma série que tem com viés de entretenimento, a gente pensa, será que isso acontece mesmo na prática? E no final é bem possível que aconteça. É bem possível. Agora, tem um lado muito triste dessa parassonia sexual. Estupro. Um pai que tentou molestar a sua filha. Ela estava dormindo entre os pais, uma criança de 3 anos. E a mãe diz, ele é o melhor pai do mundo. Eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso. E quem daqui não tem um filho que num dia de frio coloca para dormir entre os pais, aquele aconchego, e ela acordou de madrugada e o pai tendo esse episódio. Tem também um outro caso de um pai que desce a escada e a filha, com a melhor amiga da filha, as duas pré-adolescentes, estavam dormindo, colchão na sala. E a esposa desceu por algum motivo e ele estava tentando molestar a amiga da filha. Para essas pessoas, tentem imaginar, elas não têm recordação. Eu chegar aqui para a Larissa e falar assim, ontem à noite você entrou no meu quarto e pegou a barra de chocolate que estava na geladeira. Você falou, impossível, mas a barra de chocolate desapareceu e o papel de chocolate estava no seu quarto. E é difícil a pessoa se convencer disso, muito mais o ato sexual. Como eu disse, a prevalência é maior nos homens, mas acontece nas mulheres também. E por mais que a gente possa imaginar no contexto da intimidade de um casal, falar, que gostoso, de madrugada, ter um carinho um pouco mais ousado, normalmente os maridos se queixam muito dessa prática sexual não consentida das mulheres. E para as mulheres, elas têm menos o ato sexual, por exemplo, a penetração como busca, durante o episódio de sexômia, ela tem mais, uma masturbação muito vigorosa, com uma vocalização intensa, como eu mencionei, e, novamente, não tem nenhuma memória. Aí, no dia seguinte, ela percebe que ela está com algum machucado, alguma coisa assim. E o estado de consciência da pessoa, assim, na hora do episódio, ela não consegue distinguir, por exemplo, nesse caso do pai com a criança, daqui a pouco, na cabeça desse pai, ele nem estava com a criança na cama e era mulher. Tem algum tipo de relação? Nada. E como é que tu trata? Tratamento. Tem alguns antidepressivos, acompanhamento com médico do sono. Pode ser, por exemplo, um psiquiatra, mas que tem que ter especialidade de medicina do sono. É muito importante que a gente entenda que esse indivíduo ele vai ter essa doença, pode vir num dia que ele menos esperar. Assim como o sonambulismo, que também faz parte dessas 80 doenças do sono. Quem tem sonambulismo tem que avisar, vai dormir fora de casa, olha, pode ser que aconteça hoje. E normalmente é quando você sai de casa, quando você fez uma viagem de avião, quando você está com jet lag. Então essas pessoas, elas carregam uma condição e você tem que avisar quem está do lado. Que outro, tu falou, sexônia então é parassonia sexual. Isso. Parassonia, o que é essa palavra? É uma das doenças do sono que nós temos, que é uma alteração das transições da fase do sono, Fred. Então é muito comum a gente falar muito em apneia, insônia, que nem eu falei, mexer as pernas de noite, mas as parassonias elas são menos comentadas. Elas podem tanto ser da primeira parte da noite, que o sono não REM, e aí a gente tem, por exemplo, o sonambulismo, como a gente tem o distúrbio comportamental do sono REM. O que acontece durante o REM? O REM é a fase que a gente sonha. A gente mexe os olhos e a gente tem o relaxamento da musculatura. A atonia muscular é o nome chique, o nome científico para a gente falar dessa paralisação dos músculos durante os sonhos. Isso é muito importante para nós, porque nós não vamos exercer aquilo que nós vamos sonhar. A execução motora do sonho não acontece quando a gente tem atonia muscular. Então, vamos pegar aqui a Larissa. A Larissa está sonhando que ela está fazendo uma entrevista e ela está somente sonhando. Isso é muito tranquilo. Agora, imagina se a Larissa está sonhando que ela está jogando bola. E aí, ela vai fazer um chute.
Por sorte, a Larissa não tem essa doença do sono, então ela sonha que ela está chutando uma bola, mas ela não chuta de fato. Para esses indivíduos dessa condição rara, do distúrbio comportamental do sono REM, eles não têm essa paralisia dos músculos e ela chuta. Se ela estiver sonhando que ela está jogando vôlei, ela vai levantar os braços. Se ela estiver sonhando que ela está se defendendo de um ladrão, ela pode fazer, né, socos no ar. Se tiver alguém do lado, e eu conheço uma pessoa próxima que num ataque aí de uma doença do sono que ela tinha, no pós-parto, ela acabou quebrando o nariz do marido. Imagina só, o marido ali dormindo, tranquilo. Ela estava sonhando que alguém tinha roubado o bebê. E ela foi defender. E ela boxeou o marido. E ele ficou muito, muito irritado. Imagina, acordar com o nariz sangrando, quebrado. E ela falou, eu juro que não fui eu. Sem entender nada. Então, assim, a gente tem tanto o lado bizarro das doenças do sono, a gente tem o lado até engraçado, mas a gente tem também pensar que tem um lado violento que envolve até medicina legal. E essas coisas também... claro que a gente está falando aqui é para ser descontraído mesmo isso. E tal. Mas dependendo de quão difícil é ou quão severo é o transtorno, causa um sofrimento grande, né? Porque sono eu não sei para vocês, mas para mim o sono faz muita diferença no dia, no humor, em tudo, né? Então, assim, ter um sofrimento ligado ao sono, não conseguir dormir direito, ou porque provavelmente, assim, uma pessoa que é ativa ou que não relaxa, não tem o relaxamento muscular, deve acordar cansado, não descansado. Você disse tudo, Fred. Essas pessoas que têm sexônia, elas acordam muito cansadas. Mas como você não tem a memória, você fala, nossa, dormi mal, acho que meu trabalho tem uma demanda muito grande, preciso dormir mais cedo hoje. Só que ela teve uma execução motora muito exacerbada. Tem um relato na literatura de um homem que ele se masturba, ele acorda de manhã com o pênis com vários hematomas e ele fica chocado. Ele falou, nossa, o que aconteceu? Dali 2, 3 dias, melhora, ele esqueceu, falou, deixa passar. Dali alguns meses, novamente, até que ele procura um médico, achando que ele está com uma doença. Ele falou, peguei de alguém. Então, assim, realmente é uma situação que quem passa se sente extremamente ansioso. Eu vou contar um outro relato aqui de um indivíduo que foi pego urinando no ambiente público durante a madrugada. Os policiais pararam e ele estava dormindo. E para convencer os policiais que ele estava sem roupa, urinando em lugar público. Ele falou, mas eu sou tímido, eu nunca faria isso numa outra situação, né? Esse comentário também de memória que a Larissa perguntou, tem uma senhora que ela fez o seu relato na literatura que o marido, mesmo que eles fossem casados muitos anos, não aceitava ter relação sexual enquanto ela estava menstruada. Isso era uma regra do casal. Só que ele tinha essa doença do sono e cada vez que ele tinha os episódios, por não ter consciência, Larissa, ele fazia esse episódio sem saber o dia do mês que era. E às vezes ela estava menstruada. E ela falava assim, mas de noite você não se importa, mas quando a gente tem relação sexual de dia, você não quer. Ele falou, eu nunca teria relação sexual menstruada. E até que um dia ela acabou conseguindo provar. E aí ele teve que procurar um apoio médico e acreditou na esposa, mas levou anos. E deve demorar para se chegar nessa conclusão de que é uma condição, que é essa condição especificamente, né? Acho que de forma geral a parassonia deve ser uma coisa difícil de chegar à conclusão. Larissa, você fala assim, o meu parceiro diz que eu tenho, mas eu não tenho nenhuma memória. E para acreditar nessa pessoa, né? Não, e se coisas mais óbvias a gente já pipoca de um médico para o outro, imagina uma coisa dessas, assim, do sono, que a pessoa não tem recordação, que ela tem que ser convencida a procurar ajuda. Isso é uma coisa legal, acho, da gente trazer até, porque hoje, acho que talvez as pessoas não saibam que existem essas 80 doenças do sono, mas como o Fred estava comentando, né, o sono é uma coisa fundamental pra gente. Hoje muita gente tem problema de sono. E aí, esses problemas de sono, qual é o especialista que a gente tem que procurar quando a gente identifica, ou quando o nosso parceiro, o nosso familiar identifica que a gente pode estar com algum tipo de alteração? Ótima pergunta, Larissa. 70% das grandes cidades tem alguma queixa de sono. O que o Fred disse, né? Na experiência pessoal dele, se ele não dorme, ele não se sente bem. O sono é 1/3 das nossas vidas.
Se a gente considerar, eu vou fazer uma provocação aqui pro Fred, pelos anos que a gente se conhece. Fred, quanto tempo você levou pro ato hoje de tomar café da manhã? Digo alimentação, sentar, comer. 0 minutos. 0. Vamos imaginar a Larissa. Copo de café, um pãozinho, 8 minutos, 15. Mais ou menos, não mais que isso. Não mais que isso. Almoço hoje. Posso dizer 20 a 30 minutos? E o jantar 20 a 30. Não tem nenhuma atividade na nossa vida que a gente gaste mais do que o sono. Se o sono não é de qualidade, o nosso cotidiano paga um preço muito alto por isso. Estamos agora numa atividade presencial depois de 2 anos, mas a pandemia mostrou para a humanidade que o sistema imunológico é tudo. Se a gente não tiver uma barreira imunológica, entra um vírus. Agora temos mais uma condição chegando no mundo, quer dizer, nós estamos sendo assolados por doenças. O sistema imunológico, nossos soldados de proteção, eles têm que estar funcionando. E quem faz esse funcionamento ser perfeito é o sono. Para vacina, tem trabalhos mostrando, se a gente não dormir bem na véspera, no dia e no dia seguinte da vacina, não forma a mesma quantidade de anticorpos. É mesmo? Exatamente. Esses são trabalhos antigos, assim, antigos que eu digo, 2 décadas. Cada vez tem mais trabalhos e agora, nos últimos 2 anos, não preciso dizer por motivos óbvios que esses trabalhos vão crescer, mas nosso grupo lá do Instituto Sono, a gente tem feito mais trabalhos agora de vacinação e distúrbios de sono. Então, assim, 70% das grandes cidades não dormem bem. Sono é a atividade que mais ocupa nosso tempo e que dá bem-estar e equilíbrio interno. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter dias muito ruins. E dias ruins dão estresse que afastam a qualidade boa do sono. Sabe que eu tenho muita dificuldade com sono, assim, já há bastante tempo, acho que uns 20 anos. E eu tenho dificuldade para pegar no sono. Dificuldade para dormir em geral, tanto para pegar no sono quanto manter o sono. Eu sou diabético também, então normalmente se a glicemia sobe durante a noite, que não é tão incomum, principalmente quando come alguma coisa com mais gordura, pizza, esse tipo de coisa. Também dá vontade de fazer xixi, né? Mas, então, pior ainda, porque daí tu tem que acordar, levantar, fazer xixi, voltar, e nem sempre é fácil de voltar a dormir. Isso pra mim, assim, me atrapalha muito. Por exemplo, hoje a gente tinha que estar aqui às 6 da manhã. 6h30, desculpa. Eu tava no hotel às 11 da noite. Eu fui dormir à 1 da manhã, porque eu tenho muita dificuldade de pegar no sono. Isso mesmo fazendo uso de medicação. Eu, durante 8 anos, utilizei uma medicação para controle da mania, que dava muita sonolência. E era bom para dormir, para pegar no sono. Mas também eu não acordava no outro dia, deixava completamente entorpecido, assim, sabe? Então era muito difícil. Tanto que foram 8 anos que eu passei tomando essa medicação. Então eu tive que refazer minha rotina de trabalho, inclusive, para eu conseguir adequar e funcionar bem. Porque daí eu tinha que começar a trabalhar no mínimo às 9 horas. Porque mesmo depois de acordar, eu demorava basicamente 2 horas para o motor ligar, assim. Então isso sempre foi difícil. Daí eu parei com essa medicação, que facilitava muito o sono. E agora eu tenho muita dificuldade para dormir. Tô num ajuste, mas isso me atrapalha um pouco. Mas eu tenho uma outra condição de sono, que eu não sei como é que é o nome exatamente, tá? Mas sabe aquela quando tu acorda e tá dormindo e tu não consegue te mexer? E era muito, eu me lembro a primeira vez que aconteceu. A minha avó é espírita. Ela fundou uma casa espírita e tal. E eu morei com ela. Logo que eu comecei a trabalhar na CCM, eu fui morar com a minha avó, porque eu sou de uma cidade perto de Porto Alegre, e a sede da CCM era na frente, do outro lado da rua do apartamento da minha avó. E eu fui morar com ela. Então a casa dela era assim, cheia de santinho, de coisa assim, e minha avó já estava com 90 anos, né, quando eu fui morar com ela. Enfim, só que ela morreu um ano depois de eu estar morando com ela, ela faleceu. E eu fiquei morando no apartamento dela mais um ano, até meu pai e meu tio venderem para dividir herança, etc. E ela era, assim, bem espírita. Eu tinha tido uma experiência com ela, assim, quando eu tinha uns 10 anos. Morria de medo de espírito, assim, desses negócios todos. Morro até hoje de medo. Não vejo filme de... eu fui ver Atividade Paranormal quando saiu no cinema. Meu Deus, foi o pior arrependimento que eu tive na minha vida.
Mas daí do nada, um dia eu tô dormindo na casa, no apartamento que era dela, ainda tava com todas aquelas coisas. Ela tinha Santinho, São Francisco de Assis, que ela tinha coleção. Mas eram umas coisas meio esquisitas, assim. E aí do nada, eu tô, tipo assim, tava no final da noite, início da manhã, eu acordei com algum movimento de alguém no meu lado e eu não conseguia me mexer. E eu senti uma pressão no meu peito muito forte. Parecia que alguém tava, tipo, me sufocando. E eu não conseguia me mexer. Eu não sei quanto tempo é, se eram 30 segundos, 1 minuto, 10 segundos. Mas foi um pavor e eu pensei, espírito. Parecia uma eternidade. E aí, só que foi acontecendo de novo e eu fui me dando conta, primeiro, que passava. Então, assim, chegou uma hora que eu... Era tanto ou quando eu tava indo dormir ou quando eu tava acordando. Então eu fui me dando conta que, esperando um tempinho, eu conseguia ter os movimentos e a voz, inclusive. E também eu fui vendo que misturava coisas da realidade com sonho. E essa sensação do aperto no peito era horrível. Então teve uma vez que fui dormir na casa dos meus pais. Então assim, não era na minha casa. Minha mãe, antes de deitar, eu cruzei com a minha mãe no corredor. Minha mãe tava com uma camisola azul e eu fui deitar pra dormir. Quando eu fui dormir, tava pegando no sono, deu esse negócio e eu vi uma pessoa de camisola azul entrando no quarto e me estrangulando, que eu tava viajando, né? E aí, só que até eu ir no médico falar, porque eu tinha vergonha de falar, porque eu tinha medo de espírito. Eu tinha medo de falar. Mas aí falei com o meu psiquiatra e aí, enfim, não tem muito, assim, como saber, é mais essas coisas mesmo, de estresse. Eu não bebo, então a bebida não tem, mas o estresse estar em lugar diferente é quando acontece mais. Então vamos lá. O nome dessa situação, desse episódio que o Fred relatou aqui, chama paralisia do sono. Paralisia do sono, o que é? Como ele relatou, ele encontrou com a mãe poucos minutos antes de dormir. Provavelmente ele sonhou. A mãe tem uma participação muito grande nas nossas vidas. E a gente sonha com o nosso cotidiano. Então, muitos de nós estão sonhando com o Brain, com o logo do Brain, que esqueceu o crachá do Brain. Nós estamos em dias atípicos aqui. Estamos fora de casa. Quando a gente sonha, como eu falei, a gente tem o relaxamento da musculatura, que a gente chama de atonia muscular. O que pode acontecer, e o Fred fez uma fala que eu falei, perfeito gancho. Ele falou, foi no final da madrugada, início da manhã. A gente sonha mais depois de 4 horas de sono. Então, as primeiras 4 horas a gente chama de sono essencial. A gente tem o que a gente chama de não REM e 1 ou 2 episódios de sonhos REM. A partir dessas 4 horas, a gente vai começar a sonhar muito. Por a gente lembra mais dos sonhos quando a gente acorda de manhã mesmo. Porque a gente tem uma densidade muito grande de REM. O que deve ter acontecido com o Fred, num desses episódios, ele viu a mãe, ele sonhou com a mãe. E quando o indivíduo tem a paralisia do sono, ele está sonhando, só que ele acorda. Só que o corpo não conseguiu sair do estado de atonia muscular. Então a gente tem uma divisão aí do corpo. Um cérebro que acordou e que está com ciência, está com noção do que está acontecendo ao seu redor, mas ele tem um corpo ainda naquele relaxamento, na atonia muscular. O que a gente pode fazer de sair dessa situação, que é desesperadora? São poucos segundos, Fred, chegando a 1 a 2 minutos, mas para quem está tendo a condição é muito ruim. Mexe os olhos, porque REM, do inglês, é movimento ocular rápido, Rapid Eye Movements, que é um dos sinalizadores que faz parte do sono REM. Então, mexe o olho de um lado para o outro, que passa um sinal, vamos chamar assim de uma forma simplificada para a sociedade, passa um WhatsApp para o cérebro. Que é só isso. Exatamente. Mexe o olho de um lado para o outro, o olho manda o WhatsApp para o cérebro, que manda o WhatsApp para o corpo, falando assim, sai da condição de relaxamento e se mexa. Por que isso é frequente numa fase de estresse? Você já estava fora do seu ambiente, você estava num apartamento que não era seu,
eu não vou chamar de apartamento ambiente aversivo, porque eu acho que espaço de voz sempre é acolhedor, mas é um ambiente que você não tinha identificação. Então você estava vivendo num emprego novo, numa cidade nova, falecimento, muita coisa nova de estresse. Esses episódios acontecem mais quando nós estamos estressados. É véspera de um vestibular, tentando entrar na residência. Então o nome dessa condição, fique muito tranquilo, paralisia do sono. E não temos ainda esse levantamento de forma oficial no país, mas acredita-se que nos últimos anos por volta de 15% a 30% da população tem essa queixa. E é engraçado que a minha mulher, a Beta, beijo pra ela, às vezes porque é engraçado assim, mas tu te dá conta que tu tá nessa situação e tu não consegue mexer. Só que várias vezes, às vezes a mistura com o sonho, ela é bem, assim, é um componente, é uma coisa, porque tu vê que eu sei que eu tô na minha cama, no meu quarto, mas tem alguma pessoa que não tá ali, ou tem, enfim, alguma coisa por cima, essa sensação no peito essa sensação no peito é meio ruim, assim. Mas eu já sei que é assim, então tu meio que acostuma. Só que às vezes, quando é mais misturado com mais sonho, e tem mais coisas ameaçadoras ou fantásticas, etc., eu não... Tipo, eu quero gritar, ou eu quero chamar atenção. Só que daí, assim, tu não consegue. Só que quando, assim, liga... Aí eu grito, eu assusto a minha mulher. Várias vezes, ou às vezes ela me conta que eu tipo, acordei gemendo, assim. Sei lá, que eu não sei se é de dor ou eu tô tentando chamar alguém, mas é meio esquisito, assim, o paralisia negócio. do sono. E olha o que tem de filme de terror sobre essa temática, se fosse tu não assistia, Fred, não te recomendo. Não, assim, ó, espírito eu não vejo mesmo. Meu Deus, é o meu pavor. Não, as pessoas enxergam vultos. Olha, eu não queria causar inveja aqui nas pessoas, mas eu tô nos 30% que tem um sono maravilhoso. Quando eu olho meu sono no smartwatch, é 90% de eficiência. Olha só. Nossa. 8 horas de sono, eu tenho facilidade para dormir, eu tenho meus truques, tá? Porque se eu for me deitar e ficar mexendo no celular, eu vou dormir agitada. Se eu estiver trabalhando, ontem a gente foi trabalhando até tarde para organizar as coisas pro evento, eu custei um pouco mais de dormir. Então eu já tenho meus truques. Eu deito, eu largo o celular do lado da cama, olho as últimas notificações ali, respondo as últimas mensagens e pego um livro. Um livro, uma história em quadrinho, alguma coisa que eu esteja lendo. Normalmente nada acadêmico, né? Que para não despertar... Enfim, né? A pessoa fazendo doutorado, ela tem esses insights, né? Demais. Eu pego algum romance, alguma coisa que eu esteja lendo de entretenimento e eu começo a ler, assim, é uma questão de 20 minutos. 20 minutos lendo, eu já tô assim, já começo, já não tô, sabe? O olho já começa a ficar pesado, eu largo o livro, desligo a lâmpada e eu durmo na mesma hora. E eu vou acordar só com o despertador. Larissa, vamos trocar a palavra truques para a palavra incorporação de higiene do sono. O que a Larissa faz, pessoal, é uma coisa incrível que a gente deveria fazer também. São medidas que nós fazemos para melhorar o sono. Chama higiene de sono. O que é isso? Se afaste do celular 1, 2 horas antes. A Larissa aqui tem um sono tão bom que ela até se permite levar o celular para a cama, mas não é o ideal. O que nós temos que fazer? Redução de intensidade luminosa, ela faz isso também, ela só deixou um pequeno abajur que ela também apaga antes de dormir. E ela faz uma outra coisa incrível, se a gente for levar um noticiário para a cama, seja ele por meio eletrônico ou não, são notícias negativas. Temos uma guerra aí acontecendo. Então o que a gente deve fazer? Ouvir uma música, fazer uma oração, uma meditação ou uma leitura, por exemplo, que não tem nada a ver com aquilo que te provoca estresse. Ela está fazendo doutorado, se ela pegar um artigo científico, vai lembrar o orientador, prazos e tudo mais. Faça algo que te dê muita atividade prazerosa, relaxante. E com isso você diminui o seu hormônio de estresse, que é o cortisol, e caminho aberto para dormir bem. E olha, faz toda a diferença. É incrível, assim. E o meu sono, ele é tão bom que mesmo quando eu durmo menos horas, eu ainda assim, eu tô super bem agora. Eu dormi menos de 6 horas essa noite, mas eu dormi bem. Custei um pouquinho mais para dormir, mas estou bem. Por isso, eu acho que eu tenho uma reserva. E aí chega final de semana, Fred, final de semana eu capaz de dormir 10 horas, assim.
tranquilamente. Eu tenho muita inveja. Doutora Mônica, tu tem algum problema com o sono ou o teu sono é bom? Meu sono era muito bom, mas eu tenho uma bebezinha de 10 meses. Eu acho que o pediatra do sono dela tá ouvindo. Ela mama muito ainda. Então, assim, é o que acontece, né? Da hora que ela acaba... Essa fase é complicada, né? Essa fase é complicada. Ela acaba de mamar, eu necessariamente já perdi o sono. Né? Eu sou uma mãe de quase 50 anos, primeira vez. Então, assim, eu tô na perimenopausa, é muito complicado, mas a satisfação dela com saúde é tão grande que meu sono é bom, sim. Coisa boa. Acho que a gente Doutora Mônica, a gente tem que te liberar, porque tu tem uma aula para dar, sim, né? Mas o prazer é muito grande estar aqui com vocês. Uma excelente aula, e a gente começou falando sobre sexônia, que é uma condição realmente muito atípica, muito rara e muito curiosa. Eu acho que para quem nunca ouviu falar, acho que talvez as pessoas nem tivessem consciência de que existe esse tipo de condição, né? Mas eu acho que é legal, a gente trouxe um assunto bem pertinente, que no final das contas é o sono, né? Então, essas outras condições. Então, quem tem problema de sono, procure um médico, não fique sofrendo com isso, porque não vai levar a lugar algum. E, bom, a gente queria encerrar, deixo aqui para o Fred fazer os agradecimentos à doutora Mônica. Doutora Mônica, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente fica muito contente, obrigado por bater esse papo aqui. E vamos se encontrar aí mais algumas vezes, vamos sair para jantar. Eu sou amiga do Brain, então quem tem amigos tem tesouros. Eu fico muito feliz de estar aqui e eu desejo uma boa noite de sono a todos. Doutora, deixa aí o seu contato, como é que as pessoas fazem para te encontrar, o que tem de novidade vindo por aí. Pode me encontrar no Unifesp, no Instituto do Sono, mas eu faço uma provocação aqui, um convite também. Eu elaborei uma coleção de material infantil e entre eles tem a Dona Ciência, assuntos sobre sono, sobre astronomia, sobre matemática, sobre física. Então tem @Dona Ciência, o Instagram dela, por favor, nos sigam e venham ver o que a Dona Ciência pode contar para a nossa juventude sobre os mistérios das ciências, dos cérebros, dos comportamentos e das emoções. Excelente. Legal, parabéns. Excelente. Então tá, pessoal, muito obrigada pela presença, doutora Mônica, Fred, meu colega aqui hoje, me ajudando a conduzir esse podcast. Agradeço a todo mundo que está ouvindo. E hoje a gente fica por aqui, mas a gente convida todo mundo a seguir o CCM Group no Instagram, @CCMGroupBR, para ficar por dentro dos episódios e dos eventos que a CCM está organizando. Siga também a Brain TV, @MyBrainTV, nossa plataforma de conteúdo em neurociências, e todo o conteúdo do Brain Congress vai estar lá, então, por favor, faça a sua assinatura. E os episódios do CCM Conecta você acessa pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube do CCM Group. Até a próxima, pessoal. Valeu!